Quando a gente está falando de filmes, séries, animes, livros, obras de entretenimento no geral, o maior trunfo que essa obra pode conseguir é fazer a pessoa que está consumindo ela se identificar com aquela trama ou com um personagem X e, em suma, fazê-la sentir algum sentimento, seja medo, raiva, felicidade. E existem várias formas de fazer isso, mas uma dessas estratégias que hoje em dia é bastante menosprezada ou subestimada é a sensibilidade. Abordar histórias e tramas no seu ritmo, tendo confiança no que você está fazendo e construindo um mundo, personagens e um universo tão rico que vai fazer qualquer um empatizar e se identificar com aquilo tudo. E com certeza Soul No Frieren é um perfeito exemplo do quanto a sensibilidade pode elevar uma obra de uma maneira inexplicável. Eu sei que eu tô atrasado para falar de Frieren, mas é engraçado porque me indicam para ver esse anime desde que ele lançou, e eu tenho um pequeno problema que eu costumo subestimar os animes da nova geração. Eu sou meio saudosista, eu gosto das coisas antigas, das tranqueiras velhas, mas Frieren com certeza é uma obra que me surpreendeu muito. E olha que foi uma obra que eu subestimei bastante, porque geralmente quando existe um anime que todo mundo tá falando muito bem sobre, eu tendo a ficar bem cético com isso, achando que as pessoas só estão elevando aquela porra por puramente aspectos técnicos, né, falando de animação, traço, e ignorando o que realmente importa, que é narrativa, trama, personagem, desenvolvimento. Mas que bom que eu estava errado. Esse vídeo aqui vão ter alguns spoilers, mas sinceramente não vai ter nenhum spoiler bizarro, não vai ser nada que vai afetar a sua experiência, digamos assim, mas de qualquer forma esteja avisado. Por que eu digo que Frieren é um exemplo de uma história contada com sensibilidade? Hoje em dia, o que a gente mais vê são filmes, séries, animes, qualquer tipo de mídia que é feita de maneira estratégica para que seja algo vendável em redes sociais. No caso dos animes, que a gente vê muito hoje em dia, são animes feitos para que tenha um movimento forte de pessoas transitando pro TikTok. Quantos de vocês começaram a ver Jujutsu Kaisen depois de ver um edit no TikTok ou no YouTube Reels, ou até mesmo obras que ninguém dava nada e com o poder das redes sociais ficou gigantesco, que nem Kagurabachi, por exemplo? Mas Soul No Frieren vai na contramão disso tudo, porque na minha opinião o ponto mais forte dela é o seu ritmo. A trama de Frieren já é interessante por si só. É a famosa pergunta: o que acontece depois da aventura? Não é sobre uma história de personagens que estão indo construir a sua jornada, indo ver os desafios pela primeira vez. É literalmente sobre um grupo que acabou de derrotar a maior ameaça do mundo, o famoso Rei Demônio. Eles são recebidos como heróis, agraciados pelo povo inteiro, e agora vem a pergunta: o que a gente faz depois disso? E a gente acompanha a história de Frieren, uma elfa, um ser de uma raça que vive milênios. Ou seja, essa aventura que durou 10 anos e que foi a aventura mais foda da vida desses humanos, que tem uma expectativa de vida limitada comparado a um elfo, pra ela não foi nada, foi um piscar de olhos. Então, o que um ser desse iria fazer depois de completar a maior quest do mundo que vivem? E o primeiro episódio é muito bom em demonstrar tudo isso, porque mostra esse grupo composto por dois humanos, um anão e uma elfa, onde eles conquistaram a maior proeza desse mundo e agora cada um vai pro seu lado viver da forma que quiser. Passam-se 50 anos e a Frieren retorna para encontrar seus antigos amigos, porque ela queria pegar um artefato com o Himmel, o homem que ficou conhecido como o grande herói do grupo de heróis. Quando ela vai encontrá-lo, ele já tá um velhinho. E então ele entrega para ela o tal artefato como se fosse uma missão de que um dia ela voltaria e eu estaria aqui para entregar. Enquanto para ela é tipo, cara, relaxa, só um artefato, ia pegar a qualquer hora. Porque a noção de tempo dela é completamente diferente. Até que o grupo se une mais uma última vez para ver a chuva de meteoros, o mesmo fenômeno que eles viram quando eles derrotaram o Rei dos Demônios. E essa foi a última jornada de Himmel, que quando volta está morto. Morreu de velhice, bonitinho, velhinho. E nesse momento, que é toda uma comoção, o grande herói Himmel morreu e tudo mais, a gente pela primeira vez vê emoção na Frieren. E ela percebe que 10 anos para ela não deveriam ser nada. E humanos vêm e vão, eles são efêmeros, não se comparam com a expectativa de vida dela. Mas ainda assim, ela chora no seu enterro.
erro, porque ela percebe que mesmo esses 10 anos, ela não conhecia nada sobre eles. E ela entende que essa jornada de 10 anos que matou o Rei Demônio talvez tenha sido muito mais do que ela pensava. Depois do Himmel ter morrido, passam-se 20 anos e a Frieren agora encontra outro membro do grupo, o outro humano, Haithar, o clérigo, o padre do grupo. Sendo que agora ele não tá sozinho, ele tá com uma pequena órfã de guerra que ele adotou chamada Fern. Haithar sabe que vai morrer logo, então ele pede pra Frieren tomar a Fern como sua aprendiz. Sendo que inicialmente ela recusa e tudo mais, sendo que o Haithar faz os paranauê e no fim ele consegue fazer com que a Frieren adote Fern como sua aprendiz. Afinal, ela é uma aspirante a maga e Frieren é uma das maiores magas que existe no mundo. Como eu falei, a gente não tá vendo a história de personagens nível 1 e sim de nível 1000, basicamente. Depois de ter a Fern, passa algum tempo e então ela também pega o aprendiz do anão do grupo, o Aizen, que não é esse cara que você tá pensando. Um humano chamado Stark, que parece bem forte, bem capaz, que se junta ao grupo da Fern e da Frieren. Frieren agora tem um rumo, um objetivo para ir. O grupo está se dirigindo para Aureol, que é basicamente o paraíso, o lugar onde as almas vivem. Sendo que para ir para lá, eles têm que fazer todo o trajeto que eles fizeram quando eles foram derrotar o Rei dos Demônios, agora há 80 anos atrás. E ela quer fazer essa viagem também para falar com a alma do Himmel, o líder, e o homem ficou conhecido como o herói do grupo de heróis, que ela quer se lembrar, ela não quer que a sua vida infinita se deixe esquecer daquele humano. E é refazendo esse trajeto, encontrando as vilas que ela passou e até mesmo pessoas que ela conheceu, que ela vai relembrando dos bons dias naquele pequeno grupo que viajaram por longos 10 anos, que para ela foi um piscar de olhos. Com isso, vendo as coisas de outra forma e dando ênfase e vendo a vida com mais sentimento e emoção, coisa que ela não se permitiu fazer no passado. E que talvez com esses dois humanos do lado dela, Fern e Stark, ela consiga entender que eles têm literalmente validade, enquanto ela não tem. Talvez agora ela pode aproveitar mais com eles coisas que ela não aproveitou com o seu grupo no passado. E basicamente essa é a trama e a sinopse um pouco mais detalhada dessa obra, sendo que o ritmo disso tudo acontecendo é feito de uma forma extremamente gradual. Como eu disse antes, nada aqui é feito pra viralizar no TikTok, pra ter uma piadinha, um gurizinho, caralho. É uma série que começa lenta, tomando todo o tempo do mundo pra ambientar as pessoas que estão vendo essa obra nesse universo. Entender as relações que estão sendo criadas, o que está se passando na cabeça desses personagens e os riscos e desafios que se apresentam para cada um deles. E não é como se o ritmo lento fosse algo ruim. Na verdade, é um ritmo que mostra muita confiança do que está sendo feito. E também existem vários empecilhos em fazer uma obra com essa trama. E no caso, o problema maior é a Frieren. Como que a gente vai ter um senso de desafio e risco com uma personagem totalmente overpower, uma das mais poderosas desse universo? Simplesmente não há desafio para ela, né? Obras como Jujutsu Kaisen, que tem, por exemplo, Satoru Gojo como um bicho ruim, a gente vê que o Gegeki Utami, para ter tramas mais densas e profundas, sabe que a existência do Gojo ia afetar a porra toda, então ele sela ele por boa parte do mangá. Mas em Frieren, o risco tá mais no lado da Fern e do Stark. A gente não chega a temer de verdade pela Frieren em algum momento, mas para esses dois, que são dois aprendizes que podem ser prodigiosos, aí sim a gente vê a jornada deles, que realmente eles estão começando agora. E o melhor disso tudo é que não fica forçado, tipo, a Frieren não tem desafio nenhum e eles têm desafio pra caralho. Ou, por exemplo, eles dois sempre se colocam em situações escrotas que a Frieren tem que salvar eles. Não, tudo é feito de maneira muito orgânica. E também é uma obra que não se propõe tanto a ter todos os episódios baseados em conflito. Às vezes são episódios só pra explorar personagens e tramas secundárias, levando o tempo do mundo para isso. Parece que isso vai ser entediante e desinteressante, mas sinceramente, eu tava vendo esse anime com todo o ceticismo do mundo. Tipo, não tem como isso ser tudo isso. E lá pelo 5º episódio, por aí, simplesmente começou uma vontade de chorar do nada. E nem tava acontecendo uma cena totalmente dramática ou coisa do tipo. É só que a relação dos personagens e o desenvolvimento deles relacionado à trama era um negócio tão bem feito e detalhado e feito de forma tão sensível
incrível que eu me peguei quase chorando por quase nada. E essa sensibilidade, apreço aos detalhes, ocorre em vários momentos, mas um dos pontos fortes também de Frieren é a sua animação. Porque a animação de Frieren não é um negócio doido de putas cenas de luta alucinantes e o caralho, mas é uma animação que se propõe a detalhar as mínimas coisas, o que deixa a obra com muito mais personalidade e ajuda a contar a obra também. Tem uma cena que eles estão dentro da casa e o Stark vai sair. E quando o Stark vai sair, tá um ambiente meio frio, ele vai colocar o casaco e em qualquer anime simplesmente iria botar ele começando a botar o casaco, ia cortar a cena e ele estaria fora de casa. Sendo que aqui os caras fizeram todo o trabalho de fazer ele botar toda a roupa, se ajeitar, mostrar os trejeitos desse personagem e o que ele faz. Isso parece ser coisa pouca e boba, mas isso humaniza o personagem. Quando a gente vê um personagem fazendo coisas que a gente faz, o seu subconsciente faz você se identificar. Além de você perceber que esse estúdio está prestando atenção nos mínimos detalhes nessa obra, é uma obra feita com zelo, carinho, coisa que é rara hoje em dia. E falando em combate, muitas pessoas criticaram que a animação de Frieren é totalmente focada nessas animações mundanas e cotidianas e não presta muita atenção em animações em combate, o que eu discordo totalmente. As animações das lutas de Frieren são fodas pra cacete. Mas realmente, como é um anime que não é tão centralizado em combate, não é um Battle Shonen clássico, digamos assim, as animações e detalhes usados para representar coisas bobas realmente ficam mais destacadas. Mas isso não quer dizer que é ruim. Na verdade, eu acho isso um dos pontos mais positivos e um ponto que mostra que animações não estão aí só para glamorizar uma obra, mas sim para ajudar a contar a história, além da narrativa, além dos personagens. Frieren é uma série de drama, mas também tem uma veia cômica bem grande. Vários momentos de comédia, mas que não é uma comédia jogada, não é piadinha. É um humor que conversa muito com a animação, como por exemplo as caras e bocas da Frieren e da Fern, que são muito boas, são piadas pontuais, muito bem colocadas, mas tem momentos que o humor também é bastante inteligente. Cara, o momento que eu lembro assim, que eu me caguei de rir, é quando o Stark, ele tá meio que num penhasco assim, e aparentemente todo foda, acabou de treinar e tudo mais, e tem um velho do lado dele, e o velho tá tipo, ó, esse é o caminho do guerreiro, você tá no caminho certo, vamos que vamos. Como se fosse uma espécie de mentor, e ele vai saindo, e a Frieren vai cruzando o caminho dele, vai vendo ele, tipo, não conheço esse velho. E quando ela pergunta pro Stark quem era esse cara, e o Stark fala, sei lá, não conheço ele. E tipo, essa piada é tão sutil, nenhum dos personagens ri, é só uma situação meio absurda que é jogada do nada, em um contexto que aquilo ali, aquela cena nem faria tanto sentido. Mas essa quebra, esse contraste é feito diversas vezes nessa obra, e de maneira muito bem feita. Soul Son of Frieren é uma história leve, mas que também tem seus momentos sérios. Mas ela tem essa vibe mais calma e tudo mais, muito por causa do seu ritmo, que não é toda hora porradaria e conflito, mas sim ambientação, a gente vendo o mundo, o que tá acontecendo, personagens secundários, tramas secundárias, mas também porque Frieren bate numa tecla que a gente vê que é quase extinto nas obras midiáticas hoje em dia, que é o mundo e o universo apresentado ser bom, que a gente mais está acostumado a ver em animes da nova geração de hoje em dia, como Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, é que o mundo é uma merda, todo mundo tá querendo te fuder, todo mundo é ingrato e tudo mais. Sendo que em Frieren isso não acontece. A maioria das pessoas das cidades são bem prestativas e muito amigáveis. E isso é de propósito. Esse é um mundo que foi oprimido pela raça dos demônios e o rei demônio por anos, milênios. E por causa de um grupo plural, né, 2 humanos, um anão e uma elfa, conseguiu ver a paz finalmente. Então é uma mensagem de que a união das raças contra os demônios fez esse mundo prosperar. E aí a gente pode entrar na discussão dos demônios e tal, porque eles são humanoides, mas são retratados como seres naturalmente maus, que só usam de ardilosidade para conseguir o que querem e sempre fuder a humanidade. Eu nunca li o mangá, não sei se tem um demônio bom depois, se essa mítica é quebrada em algum momento, mas esse mundo bom e legal de Frieren é até
propositalmente legal demais. E tem dois exemplos aqui que eu gosto muito. Em determinado momento, a Frieren quer uma informação e ela vai pra uma taverna, meio sombria, escondida e tal, e lá dentro só tem uns malandros cara de mal, gente com cicatriz na cara, uns bichos ruins. Aí ela vai lá, pede informação, os caras ficam tipo, ficam ali rosnando pra ela, e você fala, fudeu, vai rolar briga, vai dar uma cacetada, e aí corta a cena e não, eles simplesmente deram a informação pro Frieren, vira à direita, vira à esquerda, vai lá, tchau, tchau. Isso foi feito de maneira proposital. O fato de terem dado ênfase nas carrancas daqueles caras e vistos como caras mal intencionados e eles simplesmente darem informação e serem amigáveis é uma piada com o próprio mundo. E outra coisa mais interessante ainda, que é até mais sutil, é que em determinado momento eles estão subindo uma montanha nevada e a Fern, ela meio que adoece, ela fica com febre. Então eles acham uma cabana no meio dessa montanha, tem uma mulher lá que vive naquela cabana, tem um gadozinho ali, e ela, como todos os humanos, é extremamente prestativa, deixa eles entrar na casa, cuida da Fern, deixa ela deitar na cama e tudo mais, e a Frieren lembra, eu já passei por aqui e tem um ingrediente por perto que pode curar a Fern rapidamente, a gente pode seguir viagem. Então ela e o Stark saem para pegar esse ingrediente, deixando a Fern sozinha com aquela mulher. E qualquer pessoa que viu essa cena pensou, pô, fudeu, quando eles voltarem, essa mulher vai ser um demônio disfarçado, vai ser um sete pele maldito. Sendo que não, eles voltam com o ingrediente, fazem um remédio, tá tudo bem, a Fern fica de pé, a mulher lá tá ordenando as vaquinhas dela e tal. Eles vão embora, tchau, tchau, muito obrigado, e é isso. E as pessoas precisam parar de achar que isso é ruim, só porque não existe conflito, injustiça e pessimismo é uma história de merda. É que nem o que fizeram com o Super-Homem nos cinemas. Se você conhece o Super-Homem só pelo que você viu pelo Zack Snyder, Liga da Justiça, saiba, aquilo ali não é o Super-Homem de verdade. O Super-Homem de verdade, cara, é um cara extremamente forte que usa o poder dele pra salvar gato de árvore e ajudar a velha a atravessar a porra da faixa de pedestre. E isso parece tosco, né? Como um cara tão forte, fudido, vai ser assim. Porque se o Super-Homem existisse na vida real, seria que nem o Homelander, o cara maluco, caralho. Mas representar esse personagem assim não é ruim. Superficialmente parece básico. E é muito mais legal você ver um cara super poderoso sair do controle. Ou ser extremamente badass e tal. Mas roteiristas e autores que sabem representar esse Super-Homem bom são as melhores histórias que tem, porque eles entendem a essência do personagem. Assim como o mundo de Frieren não precisa ser um mundo onde todo mundo tá tentando passar a perna a todo mundo. É um mundo que tem um motivo de ser assim e ele tem uma essência de ser assim. E de novo, tudo isso é construído com detalhes, com tempo, com sensibilidade. Mas também não é por isso que esse mundo é mil maravilhas e só tem gente bem intencionada e blá blá blá. É claro que também tem injustiça, tem assassinato, tem crimes, coisa do tipo. E até mesmo depois a gente é apresentado por uma personagem, a Ubel, que é basicamente uma personagem que tá ali pra provar que sim, humanos podem ser maus e psicopatas e blá blá blá. Basicamente não é todo mundo que é bom também. Em suma, Frieren é uma das obras mais corajosas que eu tenho recordação de ver nesses animes da nova geração. Não falo que ela é usada pela sua trama, pela abordagem dos seus personagens, mas sim por ter algo que carece em muitas obras hoje em dia, que é confiança. É uma obra que tem muita confiança no seu roteiro, no que tá fazendo. Tem um ritmo próprio que é vital para a construção daquele universo. Como eu disse, parece chato no começo, você até não entende o frisson todo que as pessoas estão falando sobre aquele anime, mas sem sacanagem, continua vendo e você vai se ver chorando por nada, que nem eu. É um anime que também se foca muito na exploração de personagens e tramas secundárias, como eu já falei nesse vídeo. De novo, levando o tempo do mundo para apresentar eles e os seus dramas pessoais e tudo que engloba isso, mostrando como aquele mundo funciona e também como mudou depois da Frieren ter passado por lá depois de 80 anos. Além disso, a questão do tempo da Frieren. Antes, Frieren era uma elfa basicamente sem emoções, extremamente apática, mas que depois de viver uma aventura com seus amigos e entender depois de um tempo o quanto eles foram importantes, ela tenta agora aproveitar de verdade mais uma aventura com pessoas que agora ela é basicamente a mentora. E fazendo uma viagem basicamente
basicamente espiritual, para o mundo onde ela irá se encontrar com as pessoas que ela deixou no passado, pessoas que ela não pôde aproveitar seu tempo porque simplesmente ela não se importava. Tempo para ela é algo completamente relativo, ela não é presa a isso, mas agora ela entende o que o tempo significa para as pessoas que a acompanham. No caso, dois humanos que querem escrever as suas próprias histórias e viver suas próprias jornadas. Uma obra que consegue ser extremamente divertida, tensa e te colocar pra chorar do nada. Uma das obras que eu mais vi sensibilidade e nível de detalhes em tudo o que se propõe a fazer. Realmente merece todos os aplausos que recebeu e todos os elogios que ainda recebe, e eu recomendo pra qualquer um que estiver vendo esse vídeo pra ver e tirar suas próprias conclusões. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, comente, curta, compartilhe e se inscreva no canal, isso me ajuda muito. Um agradecimento especial para Otávio Caetano, Guilherme Paiva, Wellison Rodrigues, Arthur Zambolini, Tauá, Guaxinim Gamer, Luiz, Victor Moser, Maze, Namikaze, Bruno Zanarella, Zero, Empty Skull, Gabi, Marco Antônio, a rosca dele, meu irmão, muda esse nome, Vinícius Lopes, Matheus Siqueiro, Rian Charles, Buruburu, Jackson Douglas, Júnior, Vascaíno, Gusta Engelke, João Pedro Kozlowski, Gabriel Zardo, Ogugas, Francisco Júnior, Wev e Ian Vinícius. Eles são os membros aqui do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coca, uma cervejinha que você deixa de beber no mês. Então assim, se tiver sobrando essa carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!